Olha, Cris, eu estou muito feliz, gente, muito feliz mesmo. Mas, assim, o assunto hoje é super importante, porque a Cris tem um projeto de lei. É seu e de quem mais? Do Felipe Barros, deputado federal, que é do Paraná, Londrina. Isso. É o projeto 2893 de 2019, que é para revogar, gente, completamente o artigo 128 do Código Penal. Então, assim, o que eu vejo, Cris, é que muita gente, até pessoas do movimento Pró-Vida, pessoas cristãs, católicas, sabe? Muita gente fala, não, mas vamos revogar só o inciso 2, sabe? Então, assim, quem defende a vida por completo, gente. Não tem relativismo nenhum. Então, Cris, eu quero que você fale para todo mundo como é esse projeto de lei e como ele realmente está incomodando muita gente. Bem, primeiro, de novo, boa tarde a todos aqueles que estão entrando. Muito obrigada pelo convite. Agradeço essa página maravilhosa, Cristãos Pró-Vida. E como é importante a gente falar sobre isso e mais, né? Como é importante a gente defender de verdade a vida desde a concepção e sem negociação. Isso é o crucial. E o objeto desse projeto, né, de minha autoria com o deputado Felipe Barros, é justamente tratar, que eu costumo dizer, de uma obviedade. Por quê? Quando a gente coloca no projeto, né, o objetivo para revogar o artigo 128 por completo, o artigo 128 do Código Penal, só para situar, é aquele que trata das escusas absolutórias. Tá bom, que palavra é essa, né? Para quem é leigo, parece um monstro falar isso. Mas o que é, então, o que são essas escusas absolutórias? Seria uma excludente de punibilidade. Então, basicamente, é o seguinte: o aborto ele é sempre crime no Brasil, só que há alguns casos em que ele não é punido, mas ele continua sendo crime. Portanto, permanece ali o que a gente chama de prática delitiva, o fato delituoso, né? Então, mesmo ele crime, e aí é o que vem dizendo o artigo 128 do Código Penal. Não se pune o aborto em caso de... Aí tem lá, por exemplo, estupro e risco de vida da mulher quando não houver outro meio de salvar a sua vida. E por que a gente está trabalhando para revogar por completo? Tem gente que está opondo resistência ao nosso projeto. Até, sinceramente, não me ocorre, eu não consigo entender como é que um Pró-Vida consegue opor resistência a um projeto como esse, dessa natureza. Por quê? A gente não pode relativizar o direito à vida em nenhuma circunstância. Né? É óbvio que, por mais traumático que seja a situação, é como a gente diz, né? O caso de estupro. O estupro é um crime hediondo. E nós precisamos combater o estupro. Mas não se combate o estupro com aborto. Eu sempre falo sobre isso. O estupro ele é combatido com o fortalecimento da segurança pública. E não é com o aborto. O aborto é uma dupla penalidade, inclusive. Porque a partir do momento que a mulher, por exemplo, ela foi violada na sua dignidade sexual, portanto, ela foi estuprada, e ela depois se submete ao aborto, ali ela pode acarretar diversos prejuízos, inclusive à sua saúde física, psíquica, emocional, enfim, de todas as ordens. Então é algo muito grave, é algo muito preocupante e que precisa também ser combatido. E mais hediondo do que o estupro é o crime do aborto. Então, no caso do estupro, eu até acho que é um pouco menos, digamos assim, difícil da gente falar, porque apesar do caso em si ser uma gravidade, como eu disse, né? É traumático, realmente, é triste porque uma mulher foi violada, mas muitas pessoas que, inclusive, levantam a bandeira pró-vida e com razão, dizem que não tem como relativizar o direito à vida nesse caso, e nenhum outro. Por quê? Porque a vida de um bebê concebido num lar de amor não vai ser mais importante do que a vida concebida, por exemplo, em uma situação de violência. Então, ambas as vidas são importantes. A gente tem que lembrar do próprio princípio da dignidade da pessoa humana que começa na concepção. Tem gente que adora divagar, criar hermenêutica interpretativa para falar de coisas, desculpa a expressão, ilógicas. Porque, por exemplo, por acaso existe um tubo mágico pelo qual a criança vai passar que a partir daquele momento vai surgir a vida? Não, é vida desde a concepção. Não é ser humano, é ser humano. Não é ser humano, é ser humano. É como se a coisa, vamos dizer, né? Como se uma coisa fosse se transformar numa pessoa. Isso não faz o menor sentido. É pessoa desde sempre. E por isso, né, justamente, tendo em vista que a vida começa na concepção, isso inclusive uma evidência científica, a ciência está do nosso lado. A ciência advoga, vamos dizer assim, em favor da vida. Quem
pensa Já que diferente eles gostam disso... tanto de falar de ciência, né? Gostam tanto de falar de jogar a ciência na cara dos cristãos, né? A prova de que eles são anticientíficos é justamente querer relativizar uma obviedade como essa, né? De que a vida começa na concepção. E mais ainda, não é só a ciência que está ao nosso favor, ao nosso lado, e como disse, advogando em favor da vida. É direito natural. Então, se é direito natural, a defesa da vida, a gente tem que lembrar que é imanente ao ser humano, né? Está impresso na natureza do homem. Né? É algo que não precisa haver um direito positivo, ou seja, não precisa ter uma lei positiva para dizer quando começa a vida, ou então a partir de quando. Não. É vida desde a concepção, e como disse, isso é fruto do próprio direito natural. Se é direito natural, nós temos o dever de respeitar e salvaguardar o direito natural. E mais ainda, o Estado. O Estado não pode ser o principal violador do direito natural, como a gente percebe por aí. A gente vê hoje um Estado que é muito cúmplice do assassinato intrauterino porque tem esse dispositivo. 128, que na minha concepção, ele é absolutamente inconstitucional. E aí, quem estiver me ouvindo, que for advogado, que for da área do direito, do universo acadêmico, vai ter gente que vai se levantar e vai falar assim, Cris, mas olha só, meu professor, em sala de... eu sou advogada de formação, só para deixar claro. Vai ter gente falando aí, na contradita, né? Cris, mas meu professor de sala de aula disse que, na verdade, o artigo 128 não se trata de uma escusa absolutória, não é bem uma excludente de punibilidade apenas, mas seria uma excludente de licitude. E aí, muitas pessoas que militam por essa causa ou tentam mostrar esse lado, principalmente no ambiente acadêmico, que é onde há mais ideologia, é onde eles tentam fazer a lavagem cerebral para a promoção da cultura da morte, eles vão militar por esse argumento, seguindo absolutamente essa linha. Aborto legal. Exatamente. Não, mas é aborto legal. Legitimando o termo aborto legal que não existe absolutamente. Aí eu tenho que chamar o professor, né, seja lá quem for, para debater com ele. Por quê? Por uma razão muito simples. Se a gente for pela questão da técnica jurídica, se a gente observar a própria hermenêutica jurídica, se a gente observar as coisas da forma que elas são e não como elas querem que sejam, também tem isso. A gente vai ter uma clareza eu quero na que nossa... você fale sobre a questão da Constituição, dos tratados internacionais. Gente, o ECA, tudo isso. Não é só porque muitas pessoas falam pelo viés. Mas vocês estão falando pelo viés ideológico, religioso. Não, a gente aqui está discutindo a questão jurídica, gente. Jurídica. Sim, e mais. Quem é ideológico é o outro lado. O outro lado é que tem uma ideologia porque já está militando em favor de uma mentira. A base é absolutamente relativista. Nasceu, já foi eivada de vício. O que é ideologia? Ideologia é a produção da própria verdade, então já é relativismo. Inclusive relativismo moral. Né? Nós temos um compromisso moral com a verdade. E o que a verdade nos mostra? Né? Que a vida começa na concepção, seria exaustiva nesse ponto, e que é direito natural. Então não pode ninguém violar esse direito, ou melhor, não deveria violar esse direito. Né? Sob pena de ser um cúmplice de assassinato, como eu disse, de bebês no ventre materno. Então, queridos, aqui a situação, ela reside no... Vocês têm que entender que é algo muito claro e objetivo. Basta a gente fazer essa digressão histórica. Por quê? Se a gente observar, quando a Constituição foi promulgada, eu vou falar um juridiquês, eu vou pedir licença para falar um juridiquês aqui, até me valendo um pouco da minha formação acadêmica, né? Detalhe, me formei pela Universidade Federal Fluminense, que é absolutamente um anticomunista, que é absolutamente ideologizada. Então, assim... Estou falando como alguém que sobreviveu a uma faculdade que realmente é extremamente hostil até aos nossos princípios e valores, porque ali o esquerdismo impera. Você e Ana Campanholo, né? Porque Ana Campanholo contando a história no livro dela, como ela sofreu bullying, digamos assim, por ser evangélica, né? E por ter os valores dela, e ela era vista como radical, extremista e tudo mais. E aí nos chamam de fundamentalista, eu sou católica, nos chamam de fundamentalista religioso. E outra coisa, fundamentalista religioso, eu sempre falo, não existe fundamentalista religioso, existe o seguinte, nós, quanto católicos, somos o quê? Fundamentados na verdade. Então não é fundamentalismo, é fundamentado na verdade. E a igreja, né, que obviamente de que somos filhos, é o sacramento, ou melhor, é o sustentáculo da verdade, né, como diz o apóstolo São Paulo. Então, assim, estou começando sobre isso só para poder expurgar qualquer tipo de argumento que seja de base a tentar invisibilizar aquilo que estou falando, que é absolutamente prático, né? E até pragmático. Por quê?
Se a gente fizer uma digressão histórica, a gente vai ver. A Constituição, quando ela foi promulgada em 1988, naquela Assembleia Constituinte, né, o poder originário é de quem? É do povo. O povo é o titular desse direito, ou seja, o povo é, de fato, quem tem esse poder, a gente chama de originário, tá? Então, os valores da sociedade estavam ali impregnados. Por isso que a nossa Constituição ela tem uma carga que a gente chama de axiológica muito forte, muito grande, né? Porque ela é muito valorativa, é cheia de princípios, de valores. Por quê? Com base nos princípios da própria sociedade, princípios majoritários. O problema é a perversão desses princípios. Que a sociedade é feita e é cheia, digamos assim, de princípios e valores, nós sabemos. E nós sabemos muito bem quais são esses princípios que são majoritários. Por exemplo, se a gente pega a própria questão da inviolabilidade do direito à vida. No artigo 5º, no caput, no artigo 5º da nossa Constituição Federal, ali trata da inviolabilidade do direito à vida. A vida é inviolável. Só que ali não está dizendo que tipo de vida. É cláusula pétrea, exatamente. Ainda por cima tem status configurado como cláusula pétrea. Portanto, é impassível de qualquer tipo de objeto de emenda, modificação. Não pode ser modificado. É cláusula pétrea. Simples assim. Pois bem, então, no artigo 5º, ali está dizendo que a vida é inviolável. Mas, por acaso, tem expresso de que vida que se está falando? Não. Ali não comporta relativismo. Ali, sim, o que quis, digamos assim, o Constituinte, ao colocar como cláusula pétrea a inviolabilidade do direito à vida? O que quis o Constituinte? Garantir e salvaguardar esse direito, que é precípio, que é primário. É o primeiro direito natural, sem o qual nós nem poderíamos falar ou pensar em qualquer outro. Tem aquelas feminazes, aquelas feministas que vêm dizendo assim, meu direito corpo, da mulher, minhas regras. Toda sorte de absurdo. Veja, meu útero não é uma igreja. Toda sorte de absurdo, por quê? Não tem como a gente pensar nem em liberdade de expressão se a gente primeiro não falar do direito à vida. Né? Se elas estão abrindo a boca para falar esses despautérios, é porque elas tiveram direito à vida, porque a mãe delas deram sim a vida. E elas estão querendo matar os inocentes. Então, é a primeira coisa que a gente tem que deixar muito claro aqui. Pois bem, então, ali na Constituição Federal, no seu artigo 5º, trata da inviolabilidade do direito à vida. E quando começa a vida? É o jurista que vai dizer ou definir isso? Não é o jurista que vai dizer ou definir isso. É o próprio biólogo. Aquele estudante de biologia, os especialistas, né, da ciência, etc., que vão dizer, olha, a vida começa na concepção. Não é um mero aglomerado de célula. E mesmo que fosse, eu sou um aglomerado de célula, você também. Quem está nos assistindo, exato, todos nós somos um aglomerado de células. Células vitais, inclusive, né? Então, veja, todos nós, né, temos o mesmo DNA, vamos dizer assim, o mesmo patrimônio genético que na nossa concepção. Nós não nos tornamos pessoas diferentes. É o mesmo patrimônio genético. Já tem uma identidade própria ali impressa a partir da concepção. Então, eu hoje tenho 29 anos, né? Vocês estão vendo aqui a minha anatomia, etc. E isso, qual foi o ponto de partida, né, para que eu me tornasse quem eu sou hoje? Justamente a minha concepção. Ali, os fenótipos, aquela questão dos genótipos e fenótipos, etc. e tal, eu não sou da área da saúde, não, mas eu lembro bem que na aula de biologia se tratava disso, tipo a cor do cabelo, etc. Isso foi definido aonde? Começa ali, né? O desenvolvimento do ser humano começa na concepção, quando da fecundação dos espermatozoides no óvulo. Então não tem como a gente negar essa obviedade. Não tem como a gente dizer exato, eles criam tantas teorias para negar o natural. Criam um monte de teorias assim para negar o óbvio. E eu falo mais. Eu diria que eles precisam de muito mais fé do que nós. Até o ateu. O ateu precisa de muito mais fé do que nós para negar a existência de Deus, porque é tudo tão claro, né? É tudo, assim, eu diria que é claro como a água. Um pensamento tão forte, misturar aqui e ali para poder negar a existência de Deus, gente. Não tem como, gente. E também negar as evidências científicas, porque eles falam tanto em nome da ciência e querem, porque o medicamento tal não tem base científica. Vem cá, eles estão realmente preocupados com base científica? Primeiro que eles negam a existência da vida humana ali como marco inicial, concepção, que já é anti-ciência, né? O que eles fazem, o que eles colocam como argumento já é falacioso em si mesmo. E segundo, que quando eles falam, por exemplo, de ideologia de gênero, já é uma... Assim,
é um divórcio completo com a realidade biológica. Não tem nada mais absurdo do que isso. Você negar Não é a uma lavagem natureza. cerebral, Cris. É uma lavagem cerebral tão grande assim que eu não sei o que esse povo. Como vive, como come, o que vive, o que. Porque é Pergunta lá sério. pro Globo Repórter. É sério, Tô é muito brincando. louco. É muito louco, minha gente. Mas olha, Cris, eu quero que você deixe bem claro que o aborto é um homicídio, só que É homicídio. intrauterino, né? Exatamente. Não deixa de ser. Sim, até porque, gente, também é outra questão que qualquer pessoa em sã consciência, qualquer pessoa que pense minimamente, não precisa nem ser um grande intelectual, não precisa mesmo, né? Basta pensar. Quem pensa, logo é contra o aborto. Por quê? Vamos raciocinar. O que é um homicídio? Né? Se a gente pegar lá o Código Penal, artigo 121, homicídio é matar alguém. Esse é o tipo penal do artigo 121 do Código Penal, tá? Matar alguém. Então, é matar um semelhante. Matar alguém, por exemplo, ali tá falando mais do, digamos assim, homicídio extrauterino, né? E aí tem a pena, que está, obviamente, ali, a sanção penal, que está incutida ali, né? Para quem comete esse tipo de delito. Então, é tirar a vida de alguém. Isso é matar alguém. Isso é um homicídio. É um assassinato. Correto? Pois bem, o que é um aborto? É um eufemismo. Por quê? O que é, de fato, ipsis literis, o aborto? O que acontece? É tirar a vida de um inocente. É um bebê frágil no ventre da sua mãe e tem alguém do lado de fora, né? Do útero, no caso, que diz que essa pessoa, que esse bebê, não tem direito à vida. Ah, porque tem uma síndrome. A eugenia impera aí, né? Ah, porque eu não quero, é uma gravidez indesejada, né? As irresponsabilidades também são enormes, né? Porque muitas mulheres começam a dizer aí nas delegacias, em vários lugares, que fui estuprada. Na verdade, não foram, não. Na verdade, tem muitas mulheres que mentem. E querem, na verdade, essa licença para matar. E aí, se vale do artigo 128. E aí a gente vai chegar na questão da portaria, questão da portaria, que eu acho importantíssimo a gente falar sobre isso. Porque as feministas, né, já entraram, foram umas 10 deputadas, não foram que entraram para assustar a portaria? Sim, tem diversos deputados de diversos partidos. Olha, a portaria fala exatamente a lei. É a lei. Não é exatamente isso. Então, tipo assim... É uma questão, também, outra questão muito simples de se entender. O que faz, ou melhor, o que fez, o que promoveu a portaria do Ministério da Saúde? Em que pese, aqui cabe uma ressalva, em que pese eu achar que a portaria não é o melhor dos mundos, não é mesmo, porque ela começa errado. Quem lê a portaria na íntegra vê que ali se fala de uma espécie de licitude do procedimento abortivo. Já está errado, porque não existe aborto legal no Brasil. Então, é uma chancela indevida, né? Para começar. Então, eu já combato essa questão que está numa portaria. Né? Entendo que a portaria ela tentou seguir a legislação tal qual ela é, muito embora tenha legitimado um termo que nós combatemos. Mas, enfim, o que tenta fazer a portaria? A portaria ela vai simplesmente fazer valer um dever legal. Por quê? Porque tem uma lei, que é a 13.718, de 2018, que foi, inclusive, sancionada, sabe por quem? Curiosamente falando, sabe por quem? Pelo presidente, na época, em exercício, que era o Dias Toffoli. Dias Toffoli, por um dia, ficou como presidente da República, porque a Dilma já tinha sofrido impeachment, o Temer estava em viagem oficial, e aí quem assumiu este dia, no caso ali, né? Acho que foi dia 18 de setembro de 2018. Quem assumiu a presidência naquele momento, quem estava na presidência, no exercício da presidência, justamente era o Dias Toffoli, que é presidente, ou melhor, era presidente do Supremo Tribunal Federal, né? No caso, por isso que ele exerceu esse papel. E ele é que sancionou essa lei 13.718 de 2018. E o que trata essa lei? Essa lei, ela simplesmente trata de uma outra obviedade. Diz que os crimes, por exemplo, de estupro, etc., os crimes cometidos contra a dignidade sexual, eles deixariam de ser meramente crimes de ação penal pública condicionada à representação, que daqui a pouco eu explico o que é. Exatamente, passaram a ser ação penal pública incondicionada. O que significa isso na prática? Antes, como condição de procedibilidade para ingressar
com uma denúncia, etc., carecia de uma representação da vítima. Então, a ofendida, a pessoa que se sentiu lesada, ela deveria procurar a autoridade competente, exatamente, deveria procurar a autoridade competente para poder, aí sim, ser instaurado inquérito, etc., para depois ser oferecida a denúncia por parte do Ministério Público. Mas o Ministério Público ele não podia agir, entre aspas, sozinho. Ele dependia dessa palavra, né, e principalmente dessa vontade da vítima. O que fez essa lei? Essa lei tornou a crime de ação penal pública incondicional do estupro. Então, independente da vítima querer ou não. E o que a gente percebe muitas vezes? Muitas situações que acontecem no dia a dia, tem mulheres, ou até crianças, né, que são violadas, crianças que são estupradas ali, como foi o caso da menininha, que foi sucessivamente abusada, né? Às vezes a criança, como qualquer outra pessoa talvez, a criança talvez vai ficar inibida e não vai querer, sei lá, denunciar, etc. Então, quando eu falo denunciar é um termo técnico, né? Enfim, prestar algum tipo de ocorrência justamente por medo de retaliação, por medo até de ser ameaçada, né? Então, a vítima às vezes fica se sentindo constrangida ou coagida. Por isso que às vezes ela não provoca, digamos assim, o Ministério Público. E aí, para salvaguardar esses casos, entendendo que a legislação precisava melhorar, até para que se combata efetivamente os estupradores, essa lei veio muito a calhar. A Lei 13.718, que diz o seguinte, olha, então, a palavra da vítima é irrelevante. Qualquer pessoa que tenha conhecimento, tenha ciência de um fato delituoso como esse, um crime sexual, pode provocar a autoridade competente e deve fazer isso. Então, por exemplo, você tomou conhecimento, você viu, presenciou, que seja, algum caso como esse, você pode provocar a autoridade competente, não precisa nem pedir, entre aspas, licença para a vítima. Então, no caso da portaria, o que falava? Primeiro, essa garantia, né, do cumprimento do dever legal. Segunda questão, o objetivo era o combate ao estuprador, para que ele não volte a delinquir, para que ele não volte a usar outras pessoas para abusar como objeto sexual, que é o que a gente vê muito por aí. Então, realmente, é algo nefasto. E aí vem essa esquerda que se mostra aí, eles se levantam como os paladinos da moralidade, que não são nada de paladinos da moralidade, né? E fazem o quê? Não, os direitos humanos, não sei o quê, a gente, na verdade, quer proteger o estuprador. Que isso? Eu fico indignada, eu fico realmente achando uma vergonha. Parece, né, Cris? É o que parece, porque, assim, proibir que a vítima ou qualquer outra pessoa faça denúncia, é você facilitar a vida do estuprador, gente. 100%. Se esse estuprador convive na casa com a pessoa, se for com uma menor, alguma coisa, que a gente sabe muitos casos de tio, avô e tudo mais, que molesta, com certeza, crianças e adolescentes e tal. Então, assim, se você está protegendo. Então, assim, o que eu vejo é uma hipocrisia muito grande. E outra, gente. E outra, que se essa menina, se essa mulher engravidar, estiver com um bebezinho na barriga, e ela dizer, por exemplo, que foi estuprada. No caso, ela não foi estuprada, tá, gente? Foi um relacionamento e não deu certo, e ela brigou com o namorado, alguma coisa assim, e engravidou, né? Tudo bem. E aí inventa, né? Diz que foi estuprada, porque assim, né? Elas que antigamente, antes dessa portaria, você podia dizer que era estuprada, mas não precisaria de nenhum tipo de registro. Não precisava de registro. Então, assim, era facilitado fazer o aborto, né? Então, assim, muitas pessoas fazem o aborto justamente por conta da legislação que é absolutamente falha, né? E cadê a fiscalização? Porque o certo é isso. Aí, nem a exigência do boletim de ocorrência, o registro efetivamente falando, nem isso eles querem. Por quê? Porque eles querem mesmo a licença para matar. E outra coisa, querem até, por exemplo, porque na lei não vem dizendo isso, né? Na portaria não vem dizendo que existe a obrigatoriedade de fazer a ultrassonografia. Não, é facultativo. É facultativo. Não é? Então, exatamente, elas modificam tudo, gente. O discurso delas é realmente assim, é nojento. Mas aí tem um binômio que vem muito a calhar, né? Que é a desonestidade intelectual. Porque, veja, ali é o império da desonestidade intelectual. Pelo simples fato de que a lei, ou melhor, antes, a portaria, né, do Ministério da Saúde, que eles fizeram de tudo para revogar,
fizeram um escarcéu, né, para combater e para que fosse revogada, e até o ministro voltou atrás em relação a alguns pontos, que eu até contesto, porque eu acho que não devia ter voltado atrás de jeito nenhum, muito pelo contrário, tinha que ter avançado. Eu critico isso. Negociar. Porque eu acho que... Não, aí que tá, eu como pró-vida, eu não posso negociar, e mais ainda, eu tenho que pensar o seguinte, o outro lado está sempre tratorando as nossas pautas. Eles estão fazendo, assim, de tudo para colocar o império da cultura da morte, né? Só que, assim, eu não posso ser conivente com uma coisa que seja, desculpa a expressão, que seja não só um relativismo, mas muitas vezes uma covardia. É covardia com os inocentes. Ah, não, mas aí, se a gente não fizesse dessa forma, não ia conseguir passar. Meu Deus do céu, a gente está sempre cedendo. Esse é o problema do Brasil. Porque quanto mais a gente cede, mais o outro lado avança e nos atropela. E eles não cedem. Não, eles não cedem nada, eles só querem atropelar. Né? Entendeu? Então, assim, o pessoal está falando, fala de atitudes práticas. Aí que tá. A crítica também vem muito a calhar, porque a gente não pode ser condescendente com uma coisa que, assim, é uma espécie de covardia. Né? Ah, não, eu recuei, porque se eu não recuasse, eu ia perder tudo. Quem disse? Né? E outra coisa, ainda que perdesse, vamos pensar, né? Eu sei que, de fato, eu sempre defendi essa tese. Na portaria, há 2 pontos, aquela portaria primeira, né? Tinham 2 pontos imprescindíveis, que foram avanços, sim, não vou dizer vitória, mas avanços para a pauta pró-vida. Um deles era justamente facultar a questão do ultrassom. Quem viu o filme Unplanned, né? Quem chegou a ver o filme, que assim, eu particularmente, eu grávida fui ver esse filme, nossa senhora, não vou nem dizer que assim, para mim, olha, eu até sonhei, né, com o fato do filme, foi assim, muito terrível, porque quem entende, quem acompanha, sabe, e quem sabe como é que o aborto é feito, porque a gente chegou a ver um filme e mostrou, o filme ele deixou claro como é que é feito um aborto. Então, quem é conivente com isso, com o assassinato de um inocente, e nitidamente o bebezinho ali, se remexendo no ventre da mulher, nitidamente tentando se esquivar, né, daquela, como é que é o nome? Aquele instrumento lá que eles colocam, até esqueci o nome. Enfim, da sucção, né? Porque são vários tipos de aborto. Corta em pedacinhos e, ai meu Deus, tem vários, por esquartejamento, enfim. Então, esse filme chamado Unplanned, tá? É um filme maravilhoso que conta a história da Abby Johnson, que chegou a ser diretora da maior indústria abortista do mundo, que é a IPPF, International Planned Parenthood. Tá? Ela trabalhou na Parenthood e ela, de fato, ali, ela promovia a cultura da morte. Ela, até no filme mostra, né, que ela ficava inquieta muitas vezes, mas depois, como ela sabia que tinha dinheiro envolvido, tinha financiamento, etc e tal, ela tinha uma alavanca para projetar, ela pensava em se projetar, né, na vida dela, digamos assim, de carreira. Aí o que ela fez? Ela começou a se curvar a essas práticas. Só que até que um dia ela chegou, eu quero que vocês vejam, tá? Mas até que um dia ela chegou, ela viu num ultrassom, pediram auxílio dela numa determinada sala, os médicos estavam lá para fazer o aborto numa mulher, né? Ou seja, para assassinar o bebê no ventre, e simplesmente ela foi ajudar nesse processo, auxiliar o médico, e ela viu o ultrassom, o bebê se esquivando ali daquele instrumento que colocaram na mulher para puxar, para causar essa sucção na criança e matar a criança. Então, ela saiu dali desolada, ela não conseguiu nem ficar mais na sala, ela saiu, chorou, se desesperou, porque ela viu, meu Deus, eu estou matando vidas, eu estou simplesmente ceifando vidas inocentes, sabe? É claro que o bebê sente, porque até então ela achava que até determinado tempo de gestação é como se, de fato, fosse um aglomerado de células. Então é como aglomerado, é como se ele não sentisse. Só uma coisinha, um aglomerado de células, não é uma vida. Mostra. Tem que mostrar o vídeo. Para quem defende o aborto, mostra o vídeo de como é feito um aborto. Exato. Eu quero ver uma pessoa assistir uma coisa dessa horrível e continuar com a opinião de que é a favor do aborto. Exato. E esse filme, ele pega, assim, bem na raiz do problema, porque ele vai, assim, por isso que eu acho que é um filme muito forte, assim, é emocionante, porque a gente vê a trajetória da Abby Johnson e depois ela se torna uma das maiores ativistas pró-vida dos Estados Unidos. Hoje ela é uma referência. Por que ela é uma referência? Pelo simples fato de que ela viveu o outro lado, ela viu como é que pratica
esses agentes, o que eles fazem, esses agentes da cultura da morte, e ela trabalha, né, depois passou a trabalhar em benefício da vida, ou seja, ela realmente começou a querer resgatar as vidas para que todos aqueles mais não sei quantos mil abortos que ela acabou sendo condescendente com eles, ou então indiretamente que ela auxiliou, que ela ajudou, ela quis reverter essa situação. Mas imagina a mácula, né, que fica no coração dessa mulher, o remorso mesmo. Ela precisou passar por anos aí, até mesmo de trabalho assim, mais, vamos dizer, psicológico, porque isso degrada a vida de qualquer pessoa. Então, assim, é muita desonestidade intelectual, né? Então, essa portaria primeira, como eu estava mencionando, o acesso ao ultrassom eu vi como uma grande bênção. Porque muitas mulheres deixariam, com certeza, de fazer o aborto justamente ao ver aquele bebê no ventre. Para ver, porque às vezes, olha, em 5 milímetros, eu estou com 8 meses de gestação, tá? 8 meses, mas eu, infelizmente, perdi um bebê. Minha primeira gestação, eu perdi aqui na Terra e ganhei no céu, né? Vamos pensar assim. Foi desolador. Não tem nada mais devastador do que uma perda. E foi, obviamente, um aborto espontâneo, né? E assim, eu fiquei totalmente devastada. Custei, assim, digamos, aceitar, porque não só pela expectativa que a gente cria, mas porque é uma vida, né? Então é muito triste, muito triste. E com 5 milímetros, né? Então, assim, o desenvolvimento vai acontecendo, né? As etapas e tal, desenvolvimento, a questão celular, etc. E com 5 milímetros de vida já é possível você ouvir, você perceber que tem um coração batendo. Em 5 milímetros. Como é que pode ter gente tão cruel para matar? Para simplesmente dizer, não, essas pessoas não têm direito à vida. Quem são elas? Né? Quem são elas? Então, assim, é muito triste. Estão comentando aí que outras pessoas também perderam o bebê. Meus mais sinceros sentimentos, eu acho que isso fica para sempre. Tanto que as pessoas me perguntam, Cris, tem quantos filhos? Eu falo, tenho 2. Né? Um no céu e um aqui no meu ventre. Né? Mês que vem, meu filho nasce, o Davi. Obviamente, assim, foi um presente de Deus na minha vida. Que logo depois que eu perdi uma gestação, acho que um mês depois, mais ou menos, eu engravidei do Davi. E estou aqui feliz da vida e muito ansiosa para ver o meu filhote, né? E assim, esse dom da maternidade não tem preço, né? E da paternidade também, claro. Quando eu falo maternidade, eu não quero excluir os pais de modo algum, né? Até porque eles sabem da responsabilidade que tem. Mas isso é defesa da vida, gente. A gente não pode ser defesa da vida até o nível 2. O que eu mais vejo aí, inclusive no Parlamento Brasileiro, eu preciso fazer essa menção, são pessoas que pegam a causa da vida, tipo assim, instrumentalizam a causa, igual esses esquerdistas instrumentalizam causas como dessa menininha aí que foi estuprada para avançar a cultura da morte. Ela foi o estandarte, né? Ela foi o estandarte. Ela vai ser, tipo assim... Pois, aí, pra abrir também para todo tipo de... Tipo assim, não, até 3 meses, mas vamos abrir as portas, né? A questão da janela de Overton, né? Vamos abrir cada vez mais... vamos ver até onde as pessoas vão aceitando, né? Mas ela só tinha 10 anos. Mas sabe o que acontece, Isa? Tem um ponto que assim, eu não sei o que é pior. Porque, assim, essas pessoas que pegam uma causa como essa, como estandarte, como você falou, e como emblema, né? Como caso emblemático para avançar a cultura da morte, essas pessoas, a gente já espera delas isso. É horrível falar isso, mas é verdade. A gente já espera a maldade delas. Essas pessoas que instrumentalizam causas como dessa menina para promover a cultura da morte. Agora, o que eu acho triste, lamentável, trágico, com todo repúdio às minhas palavras, são pessoas que são hipócritas, que se dizem pró-vida, que simplesmente pegam, abraçam a causa pró-vida só para se eleger e chega no parlamento e não faz nada, 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 nada. Eu sou pró-vida, eu faço, acontece. Aí fica lá na bancada da selfie, sabe? Fica lá na rede social, postando, eu fiz isso, daqui não fez nada. Cadê? Não adianta, eu não trabalho de bastidores, porque eu, particularmente, prefiro 1000 vezes trabalhar de bastidores. 1000 vezes. Até porque a vida inteira, no Movimento Pro Vida, a vida inteira eu trabalhando de bastidores. Agora, por acaso, como deputada, eu até preciso publicitar mais o que eu faço. Mas eu não tenho, no meu âmago, assim, não é muito do meu perfil ficar mostrando o que eu faço. Eu sei que tem que prestar contas, eu presto contas, tenho que dar satisfação no meu mandato, preciso dar publicidade ao que eu faço, deixo de fazer. Mas, assim, eu sou muito mais trabalho de bastidor. Agora, cadê essas pessoas, a bancada da selfie, muitas vezes? Eu chamo de bancada da selfie todos aqueles que pegam a causa da vida como se fossem delas, se apropriam da causa e não fazem nada para reverter o cenário do aborto no Brasil, né? Ficam lá só propagandeando, ou seja,
marca de acima de baixo. O que essas pessoas se diferem da esquerda, dos globalistas? O que se diferem? Para mim, na verdade, são Foi os exatamente o que principais o Padre hipócritas. Lodge falou, que não adianta nada, o Padre Lodge estava falando, não adianta nada o candidato dizer, eu sou a favor da vida, eu sou a favor da vida, vou assinar um termo de compromisso que sou a favor da vida e vou deixar registrar no cartório. Ele falou isso, não adianta nada, se a pessoa realmente não tiver, você tem que olhar quem é o candidato, qual é o partido desse candidato, porque também tem, olha, partidos que são de ala socialista, comunista, é tudo assim, gente. É o viés, realmente, o viés progressista, que vai abrir porteira. Exatamente. E outra coisa, é uma baita de uma incoerência. A pessoa, assim, não estou dizendo que existe partido perfeito. Não existe, começando pelo meu. É um grau de imperfeição sem tamanho, né? Mas, assim, é verdade. Tem partidos que nós, vamos pensar em termos de cristãos, né? Que são os valores majoritários da sociedade. Nós, enquanto cristãos, pelo amor de Deus, convém um cristão estar num partido como o PSB, Partido Socialista Brasileiro, que tem nessa cartilha lá a defesa do aborto, não faz o menor sentido, é antagônico, é incoerente com aquilo que defendemos, com aquilo que lutamos, né? Então, a gente precisa perceber, começar, se a gente quer votar bem, né, votar consciente, tem que começar a ver não só a vida pregressa do sujeito, do candidato, né, ver onde que ele estava lá nas grandes lutas, nas grandes trincheiras, para saber se é mais um oportunista de plantão, e também ver qual é o partido que ele está afiliado. Porque também o partido diz muita coisa. Aí eu estava observando aqui os comentários, tem uma pessoa que falou assim, o que o candidato diz na campanha tem que assinar documento. Então, querido, eu não vi o nome da pessoa, confesso, me perdoe. Mas só um comentário quanto a isso. Eu acho que muito mais do que assinar um mero documento. Porque, assim, assinar documento, muitas pessoas assinam o documento e depois rasgam este documento. Rasgam como se nunca tivessem assinado, porque não tem compromisso moral com a verdade. E o que a gente mais vê, pessoa, não, eu sou pró-vida. Até Molon vai dizer que é pró-vida. Molon tá no PSB. Eu não preciso nem dizer, estou dando um exemplo, tá? Então várias pessoas vão dizer que são pró-vida. Até o esquerdista vai dizer que é pró-vida, que defende a vida. Mas será que ele diz, eu combato o aborto? O padre Paulo Ricardo, que me permite citá-lo, ele tem uma aula brilhante quando ele fala do marxismo cultural e destrincha isso e tal. Ele diz uma coisa que eu nunca me esqueci. E que eu trago isso à minha vida, até para poder entender melhor as pessoas. Ele diz o seguinte, olha, quer conhecer bem uma pessoa? Não fica olhando bem, claro, você conhece os seus princípios, mas não fica observando só o que ela defende, não. Veja e julgue os princípios que ela combate, aquilo que ela combate, ou melhor, que ela tem como princípio, que ela faz para julgar aquilo que ela combate. Por quê? Como eu expliquei agora. Eu sou defensor da vida. O esquerdista vai dizer. Mas será que ele combate o aborto? Não, ele diz que defende a vida da forma dele, conforme a conivência que ele vê lá, que ele enxerga lá. Mas ele combate o aborto? Não. Então a gente tem que observar bem, para que a gente conheça melhor as pessoas, inclusive os candidatos, veja o que eles combatem. Eles combatem de verdade a cultura da morte? Ou são só mais uns oportunistas que adoram o holofote? Porque, assim, eu já estou num ponto de saturação tão grande, assim, em relação a isso, o que eu vejo no parlamento brasileiro não é brincadeira. Eu vejo a quantidade de gente, de deputado mesmo, que está lá procurando um holofote, aí quer se escorar na imagem alheia, do prestígio alheio, para alavancar, para crescer. Então, realmente é triste. Então, assim, por que eu tô falando isso? E outra, você, olha, quando o mundo estiver te aplaudindo, desconfie, né? Você tem que ir realmente contra o mundo. Eu estou dizendo assim, as palavras de Cristo, né? A gente tem que ir contra o mundo, nós não pertencemos ao mundo. Então, assim, quando você percebe, Cris, eu tenho certeza, Cris, que você deve ser extremamente perseguida pela esquerda, pelas feministas, elas devem te odiar. Por quê? Porque você defende a vida, porque você defende os direitos, a dignidade da pessoa humana. Então, seja ela que esteja dentro da barriga, seja ela que esteja fora da barriga. Então, assim, eu tenho certeza que você é muito, mas muito perseguida. Mas, olha, continue seu trabalho, Cris. Eu vou dizer a você, eu me sinto, assim, super, super, super... eu vejo você, uma pessoa assim que, cara, quantas Cris eu queria que existisse lá na Câmara dos Deputados, sabe? No Senado, quantas Cris eu queria que existissem que realmente fossem comprometidas. Porque, assim, não desista do seu trabalho. Eu sei que a luta é grande, eu sei que a perseguição e muita gente, assim, que
quer se escorar também, né? Se diz pró-vida e quer se escorar. Mas olha, você continue perseverante no seu propósito, porque o seu propósito é Deus e Jesus está com você, Maria está com você, tenho certeza. Então, continue com o seu propósito, não se desvirtue por nada. Eu sei que a tentação é grande, porque esse povo ali, olha, ali você tá junto assim, olha, tem tanta alma ruim, cebosa ali dentro. Mas, assim, esteja perseverante, forte no seu propósito, porque você é luz ali pra gente, sabia? Nossa, só posso te agradecer muito, né? Mas saiba que isso não é para mim, né? Motivo de vaidade, mas sim de muita responsabilidade. A gente tem que ter noção do centro de responsabilidade que a gente tem. Eu nunca quis ser deputada, eu nunca quis entrar na política, eu canso de contar essa história. Quando alguém pergunta minha vida pregressa, minha trajetória, eu sempre combati o bom combate. Sempre combati as pautas imorais, iníquas, como, por exemplo, aborto, ideologia de gênero, legalização das drogas. Sempre combati isso, essas pautas que são por si só anticristãs, né? Mas, de fato, né, surgiu, aflorou essa vocação política e algumas pessoas, principalmente amigos, até familiares, me encorajaram muito a ingressar na política, a assumir essa vocação e também seguir adiante. Eu não queria, mas aprove a Deus me colocar, né, ou seja, me confiar esta missão, e aqui eu estou. Não falo isso, de novo, como vaidade, falo porque é a realidade, foi o que aconteceu. Então, meus amigos, imagino que o nosso tempo já esteja quase se esgotando, né? Que eu estou observando aqui o tempo. Mas eu precisava dizer isso. Que a gente precisa conhecer bem as nossas lutas. Por isso a necessidade do estudo. A gente tem que estudar. Estudar as raízes, estudar as fontes primárias, né? A gente quer combater ideologia de gênero, ADI 5668. Tem gente que acha bom. Não, olha, uma luta contra o preconceito. Não entendeu nada do que é ideologia de gênero. Mas poxa, você é homofóbica então, porque você... Olha só, não entendeu nada do que é ideologia de gênero. Vai estudar, meu amigo, com todo respeito, falo isso. Tem vários livros para estudar. A esquerda fala justamente, quando a gente vai falar alguma coisa disso, vai estudar, porque eles quando querem lacrar, né? Vai estudar. Mas, gente, vamos falar agora sobre ideologia de gênero, sobre esse ativismo, né, judicial e sobre essa ADI 5668, que falam, né, que é para combater a discriminação, tudo é o combate, né? Combater a discriminação e tal. Gente, se vocês pensam que ideologia de gênero é para proteger a LGBT, que não, gente, sério mesmo, porque, sinceramente, vocês têm que realmente estudar. Ideologia de gênero é para... Não existe nem gay, nem lésbica, não existe nada, não existe. Tipo assim, é tudo uma construção social, cultural. Tipo assim, nós somos neutros e a gente se descobre. Eu assisti a live do Padre Lodi de ontem, eu acho que foi anteontem, falando sobre a ADI 5668. Ele estava lendo. É completamente confusa. Eu tô com medo disso passar aqui. Não, mas sabe o que acontece? É confusa porque o objetivo que eles têm, os ideólogos, é justamente a promoção da confusão. É produção, na verdade, da confusão. Confusão mental, produzir confusão mental na cabeça das pessoas. Por quê? Porque fica mais fácil para eles, né? Se eles começarem a criar, não só problematizar as coisas, mas se eles começarem a fazer como a Judith Butler fez, e é o que eles usam, inclusive, como a Judith Butler como expoente, o que ela trabalha no livro dela, né? O livro da Judith Butler, Problemas de Gênero, Feminismo e Subversão da Identidade. Está no nome, Subversão da Identidade. Então, ela já diz que não existe identidade de ordem metafísica, que são múltiplas identidades, tantos quanto os indivíduos existirem. Então, o que significa? Ela está trabalhando com uma desconstrução. Então, a esquerda, o tempo todo, quer que caia por terra aquilo que levamos anos para construir. Eles querem destruir os nossos valores. É isso que eles querem. Então, eles trabalham com esse processo de desconstrução. O processo revolucionário ele se alimenta do caos. Então, eles primeiro criam o caos, depois se alimentam dele, com base na desconstrução, do relativismo, começando pelo moral, né? Aí depois vai a questão do cultural e assim por diante. Então, eles começam a trabalhar com a produção de confusão. Não é à toa que, por exemplo, se a gente conversa com uma pessoa que diz que combate ideologia de gênero, até pode pegar qualquer deputado aí, com todo respeito. Pode pegar, fulano, por que você combate ideologia de gênero? A pessoa vai dizer, eu combato ideologia de gênero porque a ideologia de gênero, ela, de algum modo, ela promove a erotização precoce. A pessoa está errada? Não, está certa. Mas é só isso que é ideologia de gênero?
Não, não é só isso, é algo muito pior. Qual é o objetivo central da ideologia de gênero? A pessoa vai dizer, não, é mudar, perverter a sexualidade humana. O objetivo central da ideologia de gênero, meus amigos, até porque eles partem dessa desconstrução, é simplesmente a destruição. É uma desconstrução que eu posso igualar aqui à destruição. Destruição da família. E da identidade, claro. Né? Mas por que eu falei da família? Porque a família é a célula mata da sociedade. Se você destrói a família, você destrói tudo. Já pronto, caiu por terra nesse edifício. Então, eles fazem de tudo para colocar os argumentos falaciosos, para incutir na cabeça, principalmente das crianças, desde a mais tenra idade, esse processo. Eu vou mostrar o seguinte, olha, o ser humano, ele nasce com um gênero neutro. É uma espécie de tábula rasa, né? Ele pode ser o que ele quiser. Tudo errado. E aí o pior é que eu vejo amigos meus, colegas meus, deputados, que sem querer escorregam numa casca de banana, que eu vou dizer qual é. Aí falam assim, não, só existem 2 gêneros, o feminino e o masculino. Tá errado. Tá errado. Não pode legitimar isso. Gênero. Já usou a palavra gênero, que é tudo que eles querem. Gênero não é isso. Né? Então, existe um gênero, aí sim, que se chama gênero humano. Então, só existe o resto, a gente pode chamar de sexo. Sexo feminino, masculino. Agora, gênero masculino e feminino, isso é tudo que eles querem que a gente fale. Então, tem amigos aí meus que botam nas redes sociais, às vezes escorregam sem querer. Claro que ali eu diria que eles estão sob o véu da ignorância, né? Mas a gente tem que tomar cuidado com isso, porque quando a gente fala uma coisa dessa, a gente está dando a legitimidade para o outro lado fazer o que quer. Então, meus amigos, volto a dizer, estudem. Novos termos, né? Eles estão criando novos termos e aos poucos a gente está se acostumando a falar, por exemplo, homofobia, não é? Por exemplo, homoafetivo, heteronormatividade, tantos termos assim, né? Tipo, gênero, né? Então, assim, esses termos, até então, ninguém falava esses termos. Então, eles estão começando a colocar pra gente, assim, no dia a dia, né? Comum, né? Na repetição, a gente vai acabando levando pro dia a dia da gente, né? Tanto é que muitas vezes a gente fala gênero e não é sexo, não sexo feminino, exatamente. Sexo masculino. Então, temos que nos despertar nossa consciência. E também, da onde que partiu isso? Ou melhor, da onde que surgiu isso? Nessa ideia de tentar colocar no senso comum. Isso aí surgiu justamente da teoria queer. Né? Quem conhece o livro da Judith Butler, que eu até, apesar de ser extremamente uma leitura indigesta, eu até acho importante vocês lerem com autocrítica, né? Porque vocês vão ver o quão absurdo ideológico é. Aí a gente chama de ideologia de gênero, não, na verdade é ideológico porque o que ela diz ali é uma aberração já. Né? Ela mostra o quão ideológico é aquilo que ela escreve, né? E é sim um projeto de poder, inclusive, que a Berenice Bento vai seguir lá essa linhagem, ou melhor, essa linha, né, de raciocínio da Judith Butler, ao falar do essencialismo estratégico, etc e tal. Mas eu quero que vocês se atentem à teoria queer. O que significa queer? Significa anômalo, esquisito. Então, a teoria queer aqui diz o seguinte, olha, você, de fato, você pode buscar a sua orientação sexual. O próprio conceito, né, de orientação sexual, ele já é um pouco, já é errado, né? Não deveríamos citar isso. A gente deveria ter um cuidado ao falar de, entre aspas, orientação sexual. Orientação sexual é um termo que eles usam, mas eu acho inadequado, inclusive. Né? Eu acho que, assim, a gente tem que reconhecer a questão da sexualidade humana. Né? Agora, o que é, por exemplo, homossexual? Vamos dizer, um homem que tem atração sexual por outro homem, ou seja, por uma pessoa do mesmo sexo. E o que é gênero? Para os ideólogos, é uma construção social e cultural. Então, é como se a pessoa não nascesse nem homem nem mulher, ela pode escolher o que ela quer seguir. Então, na verdade, eles também instrumentalizam os próprios homossexuais. Então, aquela coisa, LGBT é uma coisa, homossexual é outra. Tanto que tem homossexuais que são, assim, absolutamente, assim, hostilizam completamente a ideologia e essa agenda LGBT. Porque sabem do quão nefasta ela é. Por que ela é nefasta? Porque o que pretende a agenda LGBT é uma imposição, com perdão da expressão, goela abaixo da sociedade, de algo que a sociedade repudia. Simples assim. E a teoria queer, o que vai dizer? A teoria queer, vamos pensar assim uma palavra, né? Gênero. Aí parte daquilo que a Judith Butler ela é filiada a uma escola, né? A filosofia, vamos dizer assim, pós-estruturalista, que é um significante para múltiplos significados. A gente tem uma palavra, vamos pensar a palavra, sei lá, cadeira, que é um objeto, né? A palavra tem um significado. Cadeira tem um significado, objeto para sentar.
Tá, beleza. E o que é, então, o que advoga, que pensa, não só a teoria queer, mas, em especial, essa filosofia pós-estruturalista da qual pertence a Judith Butler, Jacques Derrida, enfim. Eles simplesmente dizem que pode haver um significante para múltiplos significados. Então, a palavra gênero cabe aí muito bem, porque é um significante, gênero, que eles dizem que pode significar 1 milhão de coisas. Entendeu? Pode significar, assim, tanto que eu citei, né? Se não existe uma identidade de ordem metafísica, segundo a Butler, então existem uma multiplicidade, melhor, né? De identidades. Quantos indivíduos existirem? Tantos quantos, né? Indivíduos existirem. Então, se houverem não sei quantos bilhões, sei lá, de indivíduos no mundo, são não sei quantos bilhões de identidades, entendeu? Então, é um esvaziamento semântico. E é daí que surgiu esse relativismo, é daí que surgiu essa coisa. Porque a teoria queer, ela faz isso. Uma palavra que antes começa como anômala, como esquisita, como gênero, antes, na época dos meus avós, por exemplo, dos seus avós também, naturalmente, se alguém falasse de gênero, nossa, o que é isso? Meu Deus, que tal? Ia causar uma certa repulsa, mas hoje já parece que entrou num processo, entre aspas, de naturalização. Sim. Por quê? Porque tanta gente falando e incentivando a sua proliferação, né, inclusive desde a mais tenra idade, aí pronto. Tudo que eles querem é isso. Aí vai a gente, nós, no caso, conservadores, caindo nessa, escorregando nessa caixa de banana. Então, assim, amigos, vamos abrir os olhos, né? Temos que acordar. Porque é isso que eu chamo a atenção dos meus colegas, não só os parlamentares, mas todos aqueles que militam mesmo com base em ideologia de gênero, para saber o que é ideologia de gênero de fato, quais são suas raízes, onde surgiu, por que é assim, né? E isso é fundamental, né? Porque o que eles querem é que a gente legitime o termo, ainda que de forma indireta. Quando a gente cita, gênero, feminino, masculino, tá errado. Tá errado. Que nem essa coisa. Isso aqui é homofobia. Meu Deus, isso é um grau de subjetivismo. Dizer que, não, é homofobia. O que é homofobia? Na etimologia da palavra. Né? Seria tipo um ódio. Uma olha que engraçado. Né? Enfim. Olha que engraçado. Eles falam assim, homofobia, né? Não existe homofobia e tal. Aí quando eu falei cristofobia, vocês estão criando palavras. Cristofobia não existe, não é? Pois é muito engraçado. A gente, na verdade, ao falar de cristofobia, a gente fala invertido, porque a gente está usando a mesma ferramenta que eles. Né? Mas aí que tá. Outra coisa também curiosa, né? Realmente, eles são os hipócritas e coerentes, porque eles falam que existe homofobia, mas não existe cristofobia. Sendo que Cristo é o que eles mais perseguem. Eles querem expurgar Cristo, apagar mesmo a existência de Cristo, como se fosse possível. Né? Pois eles querem expulsar Cristo de todos os espaços públicos e de participações públicas. Eles têm ódio, né? Mesmo a Cristo. Em nome do Estado laico, que Estado não é nada de... Esse Estado laico que eles pregam é um Estado ateu e religioso. É isso, não é o Estado laico. O Estado laico seria supostamente o Estado que não tem uma religião oficial. Mas não é isso que eles pregam. Eles querem a perseguição hostil mesmo, gritante, ostensiva, aos cristãos do mundo inteiro. É o que eles fazem. Vide aí os incêndios aí que nós vimos ocorrer em várias igrejas. Né? Aconteceu no Chile, em outros lugares também, recentemente até na França. Então, assim, queridos, a gente tem que acordar, sabe? Eu acho que, assim, enquanto conservador, quando eu falo conservador, é aquele que quer conservar princípios e valores que são inegociáveis. Como que a gente começa? Aí alguém perguntou sobre questões práticas. Primeira questão prática é estudar. Porque não tem como a gente pensar em questões mirabolantes, em soluções, que é difícil até achar a solução. A gente está numa crise tão grande do estado de coisas que é difícil até achar a solução. Para a gente acabar com o aborto no Brasil, será que só... Vamos dizer, eu sendo muito esperançosa aqui, se meu projeto de lei 2893 ele for aprovado no Brasil, isso aí por si já faz com que o aborto acabe no Brasil, pode reduzir drasticamente, mas acabar, eu ouso dizer que vai ser difícil, porque também temos que mudar muito a cultura. Como eles fizeram, eles perverteram a cultura. Por isso que a gente fala de revolução cultural. Por isso que a gente fala daquela ideia gramsciana, né? Do marxismo cultural, porque é a ideia da dialética marxista que entrou, que foi impregnada, né, na cultura, para mudar as mentes. Da mesma forma que, por exemplo, a conversão que é, quando a gente se converte, olha, agora eu sou, sei lá, católica. Eu, de fato, me converti. Então, o que significa isso? É uma mudança verdadeira, genuína, de mente e de coração, que a gente chama de metanoia. Isso é conversão. É quando a gente realmente se deixa...
não só influenciar, mas quando a nossa vida, ela passa a ter ressonância, aquilo que a gente fala, passa a ter ressonância na nossa vida. Então, eu sou contra o aborto, então eu vou dizer sim à vida, quantas vidas Deus quiser me dar. No meu bem. E se você negar, você está negando a Cristo, viu? Exatamente. Se você negar, você está negando a Cristo. Então, assim, não sejamos hipócritas. Esse é o primeiro ponto, né? E também, outra coisa importante, a gente enche a boca para falar isso, mas a gente tem que tomar esse cuidado, porque o outro lado está só buscando uma espécie de, como eu falei, casca de banana para a gente cair. Então, o estudo é a primeira etapa, né? Eu chamo até de vida intelectual, porque é a busca do estudo. Porque se a gente trabalha com a desconstrução, como os ideólogos de gênero também, nós temos que entender o que eles estão falando para combater. Sim. Como a arte da guerra, né? Tu falava isso. Conheça as estratagemas do inimigo. Como é que você vai combater se você não conhece? Não adianta dizer, eu combato a ideologia de gênero, mas não conhece minimamente nenhum ideólogo. Ou não sabe citar um autor. Que nem essas feminazes aí, esses feministas. Eu sou feminista. Feminista? Tá bom, você é feminista? Qual foi o livro que você leu de feminista? Eu começo a gaguejar, porque não leu livro nenhum. Não, aí começa a criticar você, aí começa a te xingar, né? Porque quando elas não têm argumento, começam a xingar a pessoa. Exatamente. Então, assim, tomemos esse cuidado, sabe? Nossa live, eu acho que já tá chegando ao fim, me corrija se eu estiver errada, Isa. Por conta Amiga, sabe quanto temos? 59 minutos e 31 segundos. Minutos, o que você acha? segundos, né? Não, tá, entendi. 59 e 37. O que é que você acha de, por exemplo, só para a gente poder finalizar, você inicia no seu Instagram uma live, só para a gente poder finalizar. Pode ser aqui mesmo, no seu. A gente sai e entra. Pode ser, para finalizar sem problemas. Você começa de novo. Tu não quer no seu nome, porque eu tenho mais pessoas. Mas fica conectado. Quando entra aqui, as pessoas do meu também são acionadas. Entendeu? Né? Não, tudo bem. Não tem problema não. Bem. Tanto faz, na verdade. Mas quer entrar no seu? Não, tudo bem. Então. Tá. Eu quero que você entre no seu, eu acho melhor. Tá. Porque, na verdade, eu acho que vai ficar um pouco desconexo se eu fizer assim, porque, tipo assim, eu avisei que eu estaria aqui no Cristãos Pro Vida, as pessoas não vão entender nada. Mas o povo veio com a bolinha lá piscando. Tá. Então, eu começo? Eu faço a live ou você? Tá, você começa, tá? Tá, beleza, então. Não. Vou salvar, viu, gente? Pode ficar tranquilo, vou salvar.